Bem, sejam mais uma vez bem-vindos ao estudo do livro Mediunidade e Caminho para Ser Feliz. Nós estamos no capítulo 12, segunda parte, e o capítulo 12 trata da psicofonia, né? Então vamos lá. A psicofonia é a transmissão verbal da mensagem do espírito comunicante. Embora a psicografia seja, talvez, o tipo de mediunidade mais conhecida do grande público, através dos livros psicografados por Chico Xavier, conforme a Sueli Caldas já citou em outros capítulos, na prática, nas sessões mediúnicas, é a psicofonia a mais exercitada e a que melhor se presta aos treinos que o médium necessita por oferecer uma comunicação mais dinâmica, rápida e eficiente, né? Que aí nós estamos tratando diretamente com o espírito, né? Então, não tem interferência nenhuma, o espírito está falando. É a psicofonia que possibilita o atendimento aos espíritos necessitados através do diálogo que se estabelece entre o espírito comunicante e o doutrinador. Um médium psicofônico, portanto, verbaliza ou esclarece, né, o pensamento do desencarnado, transmitindo-lhe não somente a mensagem, mas também as sensações de que é portador, as suas angústias, medos, enfim, todos os seus conflitos. Isso é muito importante para o espírito que está se comunicando, né? Porque quando ele está nessa situação de conversar através do médium, ele se sente vivo novamente. Então isso proporciona uma espécie de choque para ele, né? Que parece que ele está vivo novamente. E isso é muito interessante porque aí ele começa a perceber as situações das quais ele não percebia antes. Então é muito importante a psicofonia. Bom, mas vamos continuando. Vários são os motivos que tornam a psicofonia o tipo de mediunidade mais comum nas reuniões mediúnicas. Entre elas, citamos: é mais fácil e mais rápido transmitir verbalmente o pensamento dos espíritos do que escrever. O médium se adestra com mais rapidez no exercício da psicofonia. O espírito comunicante tem ensejo de extravasar suas emoções e narrar o seu drama, o que constitui um precioso aprendizado para os encarnados, né? E, além de tudo, o médium, além dele participar dessa história, né, o espírito acaba colocando aquilo que está dentro dele, né? Aquilo que está incomodando ele, talvez há décadas, séculos até, né? Mas vamos lá. Além disso, tem-se como regra geral para os médiuns, instituída pela lógica e o bom senso, que não é oportuno psicografar mensagens de espíritos sofredores, obsessores ou necessitados, pois estes carecem de ajuda, esclarecimento, do diálogo fraterno com o doutrinador, razão pela qual estas comunicações devem ser feitas pela psicofonia, né? Então veja como é importante, né? Porque na realidade o espírito que está se comunicando, ele precisa de um esclarecimento, né? E o médium bem treinado, aquele que está esclarecendo o espírito, consegue fazer com que ele, na maioria das vezes, saia daquela posição difícil em que ele se encontra. Mas continuando, infere-se por via de consequência que não existe um proveito maior nas páginas psicografadas como estas características. A psicofonia tem algumas gradações. A psicofonia inconsciente, quando o espírito atua diretamente nas cordas vocais do médium, estando este num trânsito mais profundo, podendo ocorrer inclusive mudança do timbre de voz,
porque hoje é muito difícil termos isso, né? Segundo, a psicofonia semiconsciente. O transe é muito profundo e o médium, quer dizer, não é tão profundo quanto o primeiro, né? E o médium tem certeza daquilo que o espírito está colocando para ele, né? E é intuitiva, que é o trânsito superficial, e o médium, nesse caso, transmite com seu próprio vocabulário o pensamento do comunicante, mantendo a consciência do que ocorre, né? Então isso é muito importante para o médium, porque ele aprende com a situação e ele também controla aquilo que o espírito quer falar, né? Como se depreende, as comunicações psicofônicas são a base das reuniões mediúnicas, pois também com muita frequência os benfeitores espirituais se utilizam desse processo, muitas vezes, né, para transmitir orações, mensagens de exortamento, de incentivo, que são, na verdade, o coroamento de todo o trabalho no campo da mediunidade com Jesus. Existem alguns livros que trazem valiosas coletâneas de mensagens psicofônicas transmitidas pelos médiuns Chico Xavier e Divaldo Franco. As mensagens foram gravadas e posteriormente transcritas, vindo a constituir 4 excelentes obras, sendo Instruções Psicofônicas e Vozes do Grande Além, ambas de vários autores espirituais, através da psicofonia do Chico Xavier, Intercâmbio Mediúnico e Suave Luz nas Sombras, do espírito João Cleófas, através da psicofonia de Divaldo Franco. Particularmente, a nossa atuação mediúnica, quer dizer, da Sueli, né, mais habitual é exatamente a psicofonia, embora exerçamos também a psicografia. Esta, via de regra, para orientações ou eventuais mensagens, né? Então, Sueli também tinha essas 2 mediunidades. Transcreveremos a seguir uma comunicação psicofônica que o espírito Eurípides Barçanufo transmitiu por nosso intermediário e que, embora tenha ocorrido no ano de 1983, é muito atual diante da nova crise que o povo do nosso país vem atravessando. Então vamos ver aqui. Queridos irmãos, diante dessa crise que se abate sobre o nosso povo, face à onda de pessimismo que toma conta dos brasileiros frente aos embates que o país atravessa, trazemos na noite de hoje a nossa mensagem de fé e de coragem e estímulo. Estamos irradiando-a para todas as reuniões mediúnicas que estão sendo realizadas neste instante de norte a sul do Brasil. Durante vários dias estaremos repetindo a nossa palavra, a fim de que o maior número possível de médiuns possa captá-la. Cada um destes que sintonizar nesta faixa vibratória dará a sua interpretação de acordo com o entendimento e gradação que lhe for peculiar. Estamos convidando todos os espíritas para se engajarem nesta campanha. Há urgente necessidade de que a fé, a esperança e o otimismo renasçam nos corações. A onda de pessimismo e descrédito e desalento é tão grande que mesmo aqueles que estão bem intencionados e aspirando a realizar algo de construtivo e útil para o país, em qualquer nível, veem-se tolhidos em seus propósitos, sufocados nos seus anseios, esbarrando em obstáculos quase intransponíveis, né? Você veja, a mensagem foi em 1983, nós estamos em 2025 e ela parece bem atual. Mas continuando, é preciso modificar este clima espiritual. É imperioso que o sopro renovador de confiança, de fé nos altos destinos da nossa nação varra para longe os miasmas do desalento e do desânimo. É necessário abrir clareiras e espaços para que brilhe a luz da esperança. Somente através da esperança conseguiremos, de novo, arregimentar as forças do nosso povo sofrido e cansado. Os espíritas não devemos engrossar as fileiras do desalento. Devemos o dever inabalável de transmitir coragem, infundir ânimo, reaquecer as esperanças e despertar a fé do nosso futuro.
a certeza de que estamos destinados a uma nobre missão no concerto dos povos, mas que a nossa vacilação, a nossa incúria podem retardar. Responsabilidade nossa, tarefa nossa. Estamos cientes de tudo isto e nos deixamos levar pelo desânimo desse vírus de perigo inimaginável. O desânimo e seus companheiros, o desalento, a descrença, a incerteza, o pessimismo andam juntos e contagiam sutilmente, enfraquecendo indivíduos, os grupos, a própria comunidade. São como cupim a corroer no silêncio as estruturas. Não raras vezes insuflados por mentes em desalinho, por inimigos do progresso, por agentes do caos, este vírus se expande e se alastra por contágio, derrotando o ser humano antes da luta. Diante desse quadro de forças negativas, tornam-se muito difíceis qualquer reações. Portanto, cabe aos espíritas o dever urgente de lutar pela transformação desse estado geral. Que cada centro, grupo ou reunião promovam a nossa campanha, que haja uma renovação dessa psicosfera sombria em que as pessoas realmente sofredoras e abatidas pelas provações rudes encontrem em nossas casas, as casas espíritas, ele está falando, né? Um clima de paz, de otimismo e de esperança. Que vocês levem a nossa palavra por toda parte. Aqueles que possam fazê-lo, transmitam-no através dos meios de comunicação. Precisamos contagiar o nosso movimento com estas forças positivas, a fim de ajudarmos efetivamente o nosso país a crescer e caminhar rumo ao progresso. São essas forças que impelem o indivíduo a trabalhar, a acreditar em si mesmo, no próprio valor e capacidade. São essas forças que o levam a crer e lutar por um futuro melhor. Meus irmãos, o mundo não é uma nau sem rumo. Nós sabemos que Jesus está no leme e que não iremos sossobrar. Basta de dúvidas, de incertezas, que somente retardam o avanço e prejudicam o trabalho. Sejamos solidários, sim, com a dor de nosso próximo. Façamos por ele o que estiver ao nosso alcance. Temos o dever inadiável de fazê-lo, sobretudo transmitindo o esclarecimento que a doutrina espírita proporciona. Mas que também a solidariedade exista em nossas fileiras para que prossigamos no trabalho abençoado, unidos e confiantes na preparação do futuro de paz por todos almejados. E não nos esqueçamos de que, se o Brasil é o coração do mundo, somente será a pátria do Evangelho se este Evangelho estiver sendo sentido e dividido por cada um de nós. Eurípides Barçanufo. Então, veja, a mensagem nos traz, mais uma vez, a grande responsabilidade que nós mesmos sabemos que temos, né? Ou seja, auxiliar os espíritos a evangelizar o nosso planeta, né? Então, é uma mensagem muito, muito atual. Então, vejam, essa mensagem psicofônica foi recebida no Centro Espírita Ivon Costa, em Juiz de Fora, em Minas Gerais, a 14 de setembro de 1863. E aí, para finalizar, a Sueli coloca: todos os seres humanos têm esperança. Ela se expressa nos sonhos que acalentamos, os quais, de alguma forma, nos transportam para o futuro melhor que idealizamos. Temos conosco o poder de concretizá-lo, né? Então, assim nós terminamos o capítulo 12, que é sobre a psicofonia, né? E a psicofonia está presente nos nossos trabalhos na casa de Fabiano e é uma das mediunidades mais importantes para que a gente possa conversar com os espíritos, né? Mas também temos de ter certos cuidados, não é? Só fazer isso na casa espírita. Bem, eu espero que vocês tenham aproveitado bastante este capítulo. Até o próximo. Muito obrigado.